Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta quinta-feira, finalzinho de tarde. Vocês devem estar estranhando a mudança de cenário. Eu estou gravando desde ontem vídeos aqui no meu quarto, porque antes de ontem eu comecei a sentir sintomas compatíveis com a Covid-19. Ontem esses sintomas se agravaram com dor de garganta, dores no corpo, coriza, um certo mal-estar, e eu procurei um posto de saúde e a médica achou sim que os sintomas são compatíveis com Covid-19. Ontem mesmo eu fiz o exame do PCR, que é aquele examezinho incômodo de cotonete no nariz, e o resultado sai no sábado. Até no sábado, portanto, eu vou estar isolado aqui no meu quarto e vou aproveitar para manter vocês atualizados de algumas coisas sobre a Covid-19. Se no sábado o resultado do exame der negativo, que é o que eu espero, possivelmente eu contraí alguma virose pela virada do tempo aqui em Teresina. Se o resultado for positivo, eu vou passar mais 14 dias em isolamento aqui no quarto, e se os sintomas se agravarem, eu vou procurar uma unidade de saúde para internação. Esse é o protocolo que a gente deve seguir com muita responsabilidade. Bom, eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor da Universidade Estadual do Piauí. Se você que está passando por aqui ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever no nosso canal caso goste desse vídeo e ajudar o nosso canal a crescer. Estamos chegando aí já a praticamente 8.000 inscritos. Bom, e o tema que eu vou falar com vocês hoje, de uma maneira bem informal, é sobre as dúvidas que a comunidade científica começou a levantar sobre o protocolo de experimentação da Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca em relação à sua vacina. Pois é, desde ontem vários cientistas no mundo inteiro, especialistas na área, começaram a contestar os resultados e o protocolo que está sendo seguido pelas duas instituições, alegando uma série de coisas que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Isso faz parte da rotina científica, a ciência é contestação mesmo, e o experimento, quando é contestado e resiste à contestação, ele é validado com sucesso. É até desejável que apareçam críticas sim em relação à construção de uma vacina. Por quê? Se esse processo resistir às críticas, é sinal que nós teremos um bom produto ao final para ser oferecido à população. Pois bem, as críticas começaram a partir do momento em que se descobriu que, por erro, na Inglaterra, um grupo de pessoas recebeu uma primeira meia dose ao invés de uma dose completa. Isso foi um equívoco experimental, foi um erro, e que depois se revelou que esse erro, aparentemente, teve um efeito benéfico, mas, a princípio, o laboratório AstraZeneca aparentemente tentou esconder essa falha no procedimento, né? Bom, eu vou até afastar um pouquinho aqui para que vocês vejam algumas coisas que eu vou colocar aqui no canto. Então, de início, o AstraZeneca e a Universidade de Oxford pensaram em administrar duas doses completas. Uma dose completa da vacina, do imunizante, com 30 dias um reforço. Nesse cenário, mais de 8.000 pessoas foram vacinadas dessa forma. E o resultado de eficácia ao final demonstrou que algo em torno de 62% dos voluntários vacinados dessa forma desenvolveram imunidade, desenvolveram eficácia imune contra o coronavírus. Bom, depois veio à tona o fato de que um grupo pequeno de 2.700 pessoas mais ou menos foi vacinada na primeira dose com apenas meia dose por erro de cálculo, e revelou-se que nesse grupo menor tinha-se uma eficácia de 90%. A média de eficácia, segundo o laboratório, ficou em torno de 70%. Né? Então isso começou a levantar alguns questionamentos. Por quê? O primeiro grande questionamento surgido foi: qual de fato é a real eficácia dessa vacina? Já que você tem dois grupos vacinados com doses diferentes e eficácias diferentes nesses dois grupos, né? O laboratório respondeu que, fazendo uma média ponderada entre os dois grupos, você tinha aí uma eficácia média da ordem de 70%. Mas ainda assim os cientistas não se deram por satisfeitos. Por quê? Porque alguns dados foram sendo revelados aos poucos, como por exemplo,
quantas pessoas do grupo de 90% de eficácia de fato tiveram Covid tomando a vacina, tomando a meia dose, que foi a dose que deu esse 90% de eficácia. Isso não foi revelado pelo laboratório. E isso compromete, na visão de alguns cientistas, na visão de alguns pesquisadores, compromete a análise da eficácia como um todo da vacina. Um outro questionamento que apareceu foi: como a meia dose se comportaria em idosos? Isso porque, depois que o laboratório revelou os dados e revelou o fato de que parte das pessoas, cerca de 2.700 pessoas, receberam meia dose ao invés de uma dose completa, verificou-se que esse grupo que recebeu meia dose não tinha ninguém acima de 55 anos de idade. Era o grupo menor, de 2.700 pessoas, que recebeu uma primeira meia dose e uma dose completa 30 dias depois, mas que as pessoas tinham no máximo 55 anos de idade. Já o grupo maior, que a eficácia foi menor, de apenas 62%, que foi aquele grupo que recebeu 2 doses completas, tinham pessoas com mais de 55 anos de idade. E aí começou-se a se questionar se essa alta eficácia do grupo que recebeu meia dose não estaria relacionada com o fato das pessoas terem menos de 55 anos de idade, já que nesse grupo não tinha ninguém com mais de 55 anos de idade. Então, esse é um outro questionamento que o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford ainda não trouxe resposta a essa questão. Um outro questionamento, um quarto questionamento e último, seria por que os protocolos adotados pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford é diferente nos países. O protocolo do Reino Unido não é o mesmo do Brasil, não é o mesmo da África do Sul, não é o mesmo da Índia. Então, parece que não há uma padronização no protocolo de ensaio vacinal no mundo inteiro. Ele oscila de acordo com o país, e isso, na visão dos pesquisadores, na minha visão também, é muito lesivo para a homogeneidade dos resultados, para a confiabilidade dos resultados. Então, são 4 questionamentos que o laboratório ainda não soube responder e que, a partir desses 4 questionamentos, está sendo colocado em xeque, colocado em dúvida a veracidade desses resultados, né? Um outro ponto que eu coloco aqui para vocês darem uma olhada é que existe um problema central, portanto, na conclusão da análise dos pesquisadores do mundo inteiro. Inclusive foi publicado no jornal The New York Times uma matéria sobre esse tema. Então o problema central qual é? Os dados mais sólidos para a vacina estão no grupo que revelou a menor eficácia. Ou seja, aquele grupo maior de mais de 8.000 pessoas que tem mais faixas etárias incluídas, uma maior quantidade de pessoas, uma melhor padronização na dose, ou seja, os dados mais sólidos, nesse caso a eficácia foi menor, de apenas 62%. De outro lado, os dados mais frágeis, que são aqueles dados que se constituíram num grupo que não tem todas as faixas etárias, só tem até os 55 anos de idade, que foi aplicada uma meia dose erroneamente calculada, que não tem uma uniformidade em todos os países, é o dado que está apresentando a maior eficácia. Então, essa inconsistência de você ter um grupo maior com dados mais sólidos e baixa eficácia e um grupo menor com dados mais frágeis e mais alta eficácia é que está colocando em xeque a veracidade dos resultados da vacina Oxford-AstraZeneca. E aí esse grupo de cientistas baseado nisso apontam 2 grandes fragilidades ou 2 grandes críticas a esse trabalho da Oxford-AstraZeneca. A transparência dos resultados não é muito grande. Alguns cientistas chegam a dizer que o laboratório AstraZeneca está escolhendo que dados divulgar para a imprensa e, ao invés de publicar esses dados em revistas científicas, onde outros especialistas terão que analisar antes de autorizar a publicação, envia esses dados para veículos de imprensa que não têm especialistas que irão analisar esses resultados antes da publicação. Então, isso é uma crítica mundial que é feita ao trabalho da Oxford-AstraZeneca. E uma outra crítica muito severa é que o protocolo adotado no mundo inteiro para ensaios não é uniforme. E isso também é muito grave, porque esses protocolos deveriam ser uniformes, deveriam incluir todas as faixas etárias para que os resultados fossem mais fidedignos possível. Tá? Então, em função disso, esse grupo de pesquisadores mundial está criticando
o trabalho da AstraZeneca Oxford, e a própria AstraZeneca reconhece que vai ter que repetir um novo protocolo com a meia dose para validar esse resultado, já que esse resultado de 90% de eficácia com a meia dose inicial foi um resultado acidental. Então, eles precisam repetir esse experimento para validar e melhorar a confiabilidade da sua vacina. Um ponto importante é que após essas críticas, esses resultados acidentais divulgados, as ações da AstraZeneca despencaram essa semana no mercado de ações. E isso vai certamente forçar a farmacêutica italiana a rever os seus protocolos e repetir alguns ensaios. A pena disso tudo qual é? É que muito provavelmente, pelo fato deles terem que repetir alguns ensaios, haverá um atraso no registro dessa vacina. Então essa vacina ela deverá sofrer algum atraso porque algum protocolo vai ter que ser repetido para validar esses resultados. Então é muito importante que a gente fique atento. A Pfizer ontem já deu entrada na Anvisa no início do processo de registro da sua vacina. É bom que se diga que esse processo ele tem fluxo contínuo, ou seja, na medida em que os resultados forem aparecendo, a Pfizer vai alimentando o sistema até completar 100% de alimentação, e aí a Anvisa tem aproximadamente 3 semanas para emitir um parecer. É muito provável, portanto, que a Pfizer tenha até o Natal o registro dessa vacina aqui no Brasil, e a mesma coisa ela já está fazendo nos Estados Unidos e em outros países do mundo. É talvez a empresa hoje que esteja com o processo mais acelerado de registro da sua vacina. Outras empresas, como a empresa russa que está por trás da vacina Sputnik V, também está acelerando esse processo de registro, e a empresa Moderna, que é uma outra empresa norte-americana, também está em processo de aceleração. Quanto à vacina chinesa, a Coronavac, do laboratório Sinovac, eles deverão ter os resultados conclusivos da fase 3 agora no início de dezembro, mas é bem provável que até o mês de fevereiro, no máximo, nós tenhamos 3 ou 4 vacinas com os registros aprovados. Uma pena é que a vacina Oxford AstraZeneca, que é uma vacina bastante promissora, deverá ficar para trás nessa corrida por esses atropelos que ocorreram durante a validação dos seus testes. É bem verdade que ainda há tempo de corrigir esses atropelos, porque quanto mais vacinas nós tivermos no mercado, melhor será para a população mundial, porque uma só farmacêutica não dará conta de atender num curto espaço de tempo a grande demanda por vacina, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, pode deixar o teu comentário e a tua crítica, que são sempre bem-vindos. Um forte abraço e vou ficando por aqui na torcida também de que até sábado eu tenho uma confirmação de que eu não esteja com a Covid-19. Eu prefiro não estar a estar com essa doença, que ainda é um conjunto de incertezas, inclusive do ponto de vista das sequelas após a cura da Covid-19. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser, com outro vídeo.